Vamos falar sobre esse assunto agora com o deputado federal Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que integra, esse grupo aí de trabalho que está responsável pela regulamentação da reforma tributária. Deputado, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. Vou aproveitar que a reportagem estava tratando do assunto das armas e houve uma dualidade criada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin sobre manutenção ou não colocar as armas no imposto do pecado, ao mesmo tempo em que também não se inclui alimentos na isenção, dizendo ou colocando que ele acha incorreta você não priorizar alimentos em detrimento de armas. Como é que o senhor avalia essa crítica e de que maneira que isso está sendo discutido ali no Congresso? Bom, boa noite, Wanda. Dizer que me estranha um pouco o vice-presidente falar sobre o assunto, porque esse assunto das armas veio na PEC ano passado. Mas o governo, quando mandou agora o projeto de lei complementar, não incluiu arma. Foi o próprio governo que não incluiu arma. Não foram os deputados que retiraram. Os deputados retiraram ano passado na PEC. Agora, na lei complementar, não. Então, isso que não aconteceu. Então, eu quero deixar bem claro que não foi o grupo de trabalho ou não foi o Congresso que retirou armas. O projeto original já não veio com arma. O que nós tentamos fazer é trazer um pouco mais de humanidade no projeto. O projeto veio muito fiscalista. Esse projeto de lei complementar foi feito unicamente pelo fisco, sem a participação da sociedade, do pagador de imposto. E quanto a outra parte da sua colocação do alimento, eu concordo plenamente. Queria lembrar que o governo, em março desse ano, 5 ou 6 de março desse ano, lançou a Cesta Básica Nacional, em grande festa no Palácio, com pompas e tudo, e incluiu proteína na cesta básica. E agora, quando ele manda a cesta básica com taxação zero, ele exclui as proteínas. E nós estamos fazendo um trabalho. Nesse primeiro momento ela não aparece, porque lá há uma sobrecarga na alíquota base, mas nós estamos dando instrumentos para que a próprio Congresso possa apresentar esse substitutivo agora, antes da votação, e que a gente possa incluir principalmente as proteínas dentro da cesta básica nacional, o imposto zero. Não podemos aceitar que uma cesta básica seja onerada e que a cesta básica seja considerada sem nenhum tipo de proteína. Então, eu acho que você tem razão na hora que você fala de priorizar a alimentação, só que a arma, como eu falei, veio na PEC, foi retirada da PEC, o governo não colocou e ela acabou não ficando dentro da imposto seletivo. É muito interessante o senhor esclarecer isso, deputado. E eu quero te perguntar também, porque o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, mencionou que a carne ficaria de fora, justamente por conta de um peso maior na alíquota total, e isso gerou uma manifestação intensa também por parte da bancada do agronegócio ou da agropecuária. O próprio deputado Pedro Lupion fez uma crítica, dizendo que o agronegócio não poderia pagar, por essa, ou ser culpado por um aumento de alíquota diante de uma situação que poderia beneficiar o setor como um todo e principalmente a cesta básica. O senhor acha que as chances dessa situação ser revertida e das proteínas, ou parte delas, ser incluída na cesta básica acontece? Com certeza, nós fizemos um trabalho prévio, nós tínhamos até semana que vem para apresentar esse relatório, resolvemos apresentar uma semana antes para que a população, que a sociedade, que vocês da imprensa pudessem ler, criticar realmente, e se tivesse alguma ponta fora, nós pudéssemos ajustar isso até terça-feira. Este ponto, como era um ponto mais polêmico, nós precisamos deixar de fora, para que o Congresso politicamente decidisse isso. Isso é uma decisão política. Eu sou daqueles que defende, os 7 deputados da base, do grupo, concordo com a participação da proteína. Inclusive, se você for olhar, nós colocamos também lá no imposto do pecado, no imposto seletivo, taxação em cima dos jogos eletrônicos. Sim. Que hoje é uma febre nesse país, das apostas, que está causando problemas sérios para a economia, inclusive para problema psicológico na família brasileira. Então, é um outro ponto que nós podemos compensar isso. Então, nós estamos dando instrumentos para que o Congresso, politicamente, possa mostrar a vontade da sociedade, que você falou, e zerar o imposto em cima das proteínas, principalmente, para que possa ter a cesta básica nacional. Deputado, eu já vou abrir aqui um espaço para o Diego, eu só queria tirar uma dúvida com o senhor antes, porque houve uma discussão sobre separar por cortes de carne. O senhor acha que há viabilidade disso, de separar por cortes, deixar cortes mais nobres de fora, colocar cortes mais simples dentro da cesta básica? Que visão que o senhor tem disso? Assim, a nossa proposta inicialmente era essa. Se você for olhar lá no início, se falou em tirar lagosta, tirar camarão rosa, claro. tirar esse tipo de coisa, tirar essas carnes mais nobres.
O problema é que quando você faz a lei, você procura por um código que existe lá no Ministério, no mapa. E lá vem por código. E quando vem no código, que a gente tem que colocar na lei, o código, as carnes não são separadas. Nós precisaríamos que o Ministério dividisse esses códigos, ou então nós colocássemos os códigos e botássemos as exceções, né? Como no caso, lagosta, foie gras, esse tipo de coisa que não precisaria estar na cesta básica, né? Então, a tendência, já que eu acho que o Ministério não vai ter tempo hábil para fazer esse tipo de separação, é nós colocarmos as proteínas e colocarmos as exceções, né? Não custa nada fazer as exceções e tirar esse tipo de alimentação que seria nobre, que não tem por que ter tarifa zero. Tá? Essa é uma colocação bem clara. A nossa tendência é essa, porém, depende dessas rubricas que são colocadas dentro do mapa, que não separam. Se ela pudesse separar, daria mais fácil para nós. Vai lá, Tavares, pode fazer a tua pergunta. Deputado Joaquim Passarinho, muito boa noite. Um grande prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Deputado, eu quero sair um pouco do mérito da reforma tributária em si e abordar um pouco o aspecto da articulação política sobre ela, porque o senhor, na última quarta-feira, foi o escolhido, recebeu a missão de convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a prestarem o seu apoio à reforma tributária que até então não chegou. Como foi essa conversa? O que o senhor pode trazer para nós aqui, para a nossa audiência, a respeito dessa articulação especificamente? Boa noite, Diego. É importante essa sua pergunta. Eu saí da reunião lá do presidente, porque o presidente Arthur ia para uma consulta. Aí o presidente Valdemar queria falar comigo justamente sobre a reforma. Por quê? Porque na visão do presidente Valdemar, e principalmente do presidente Bolsonaro, era a versão do projeto inicial. E o projeto inicial era muito ruim. Era muito ruim, tinha um aumento de carga tributária muito forte. Então, nós estávamos pensando, se você for pensar, você tinha um aumento de carga tributária no agro, na construção civil, em cima de filantrópicas, assim, só para deixar essas três importantes. Então, o projeto tinha na cabeça do Bolsonaro e do Valdemar um aumento excessivo de carga tributária e o PL estava se posicionando contrário. O que eu fui fazer lá foi explicar o que nós estávamos fazendo, quais eram as mudanças e pedindo que a gente pudesse esperar um pouquinho nas críticas, a gente pudesse analisar o que o Congresso fosse apresentar para a votação, e aí sim nós teremos essa discussão. Por exemplo, se a proteína não entrar, vai ser muito difícil o presidente Bolsonaro, o presidente Valdemar e o próprio PL apoiar o projeto. Sim. Então, acho que esses ganhos que o Congresso está fazendo em cima do projeto, acho que podem fazer, pelo menos, as críticas ao projeto diminuírem e a reação ser bem menor dentro do PL e dentro do próprio presidente, a posição do próprio presidente Bolsonaro. Deputado, qual é a alíquota que o senhor acredita que vai resultar depois de toda essa discussão? Olha, nós temos no grupo uma pretensão muito forte, assim, uma visão muito forte disso. Como você, num sistema de débito e crédito em cima do consumo, as pessoas vão precisar da nota fiscal. Se eu não der nota fiscal, eu não tenho crédito. O que vai acontecer pelos IVAs que forem instalados no mundo é que a arrecadação disparou nesses países. Então, a gente acredita que a alíquota base ela deve estar em torno de 25% inicialmente. E se essa arrecadação realmente disparar, nós vamos poder abaixar essa alíquota, já há a previsão de ano a ano, durante a transição, você calibrar a alíquota se a arrecadação subir. Então, essa é a perspectiva que nós temos, de talvez ao final dessa implantação, lá em 33, nós possamos estar com uma alíquota ali em torno de 20%. Essa é a perspectiva que o grupo de trabalho chegou em todos os estudos que fez junto com a nossa equipe técnica. Nossa, tomara que isso se concretize. Fala, Diego. Deputado, eu quero voltar no tema do imposto do pecado, porque quando a reforma tributária foi anunciada e o modelo do IVA foi apresentado, eu fui um entusiasta do que poderia se transformar essa reforma, mas trouxe ainda, o texto original trouxe ainda algumas coisas de certa forma retrógradas, como o imposto seletivo, que é a tentativa de inibir o consumo de produtos que seriam nocivos à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente, através de uma hipertributação. O Brasil tem uma larga experiência com esse tipo de medida, a exemplo do que acontece com o cigarro. O cigarro é hipertributado aqui no país, o que acontece com o consumo do cigarro? É deslocado para o cigarro contrabandeado. O mercado de cigarro contrabandeado corresponde a cerca de 50% do cigarro consumido no país. Você que participou ativamente do grupo de trabalho, está participando ativamente das interlocuções a respeito da reforma tributária, qual que é a tua opinião sobre essa metodologia como forma de inibir o consumo? A reforma tributária não segue atrasada nesse sentido?
Eu creio que sim, Diego. Eu acho que não é a maneira correta, até porque se você for olhar os produtos que foram colocados pelo governo no imposto seletivo, eles não poderiam ser inibidos do seu consumo. Por exemplo, eu inibir o consumo de mineração, será que é justo? Hã? Nós devemos, o que nós estamos falando aqui, como eu estou aqui de Brasília conversando com vocês, aqui tudo tem mineração. Então, não podíamos inibir a mineração. Então, eu acho que está fora. Quando você coloca os refrigerantes no meio, como se fosse o único culpado pela obesidade do povo brasileiro. Não são só refrigerantes. Agora, o que eu acho é que o governo usou esse imposto para fazer, que não deveria ser um imposto arrecadatório, né? Ele deveria ser um imposto para inibir consumo, e está fazendo isso como um imposto arrecadatório. Então, quando ele coloca e vem no projeto de lei complementar em cima do ferro, nós estamos falando da maior exportação brasileira, do maior volume de exportação brasileira. Eu pergunto, se fosse para inibir a mineração que polui, por que não está o carvão mineral? É porque o consumo é muito pouco, né? A geração de imposto seria muito pouco. Foi em cima do que é muito. Refrigerante vende muito. Por que não colocou achocolatado, por exemplo? Será que não tem mais açúcar no achocolatado, por exemplo, do que no refrigerante? Mas o achocolatado vende bem menos. Então, a ideia que eu estou vendo é que o governo usou o imposto seletivo para ser um imposto, ao invés de ser inibidor de consumo, e para usar ele como imposto arrecadatório, o que é errado. Deputado, só para a gente finalizar a nossa conversa, né, eu trago aqui também uma curiosidade de uma incoerência que foi apontada por alguns analistas, e incoerência na visão deles nessa semana, quando se manteve no imposto do pecado os carros elétricos, mas se tirou dos veículos do imposto do pecado os caminhões, com o argumento de que o caminhão representa mais de 80% do transporte, do frete aqui no país. Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, o carro elétrico é uma polêmica realmente, não foi fácil essa colocação, né? Até porque se você fala de poluição, o carro elétrico já não polui. Aí se coloca o problema das baterias. Sim. E outro, em que talvez isso podia ser uma espécie de defesa à indústria nacional. Porque se você põe indústria, se você botar o imposto seletivo sobre carro importado elétrico, aí você pode dar uma indução para que ele possa ser fabricado no próprio Brasil. Dos caminhões, você lembra que o nosso sistema hoje, infelizmente, nós durante anos e anos se colocou nosso sistema de transporte de carga em cima da roda, né? Nós saímos da área do trem e fomos para cima da rodovia e da roda. Então, a nossa preocupação foi colocar mais um imposto em cima do caminhão, que você já é área com combustível do jeito que está. Sim. Já é um problema sério, né? Já houve até tentativa de parar o Brasil, os caminhoneiros. Você poderia criar um fato político e influenciar algo ruim no nosso transporte de carga no Brasil. Essa foi um receio do grupo, mas, como dizer, essas partes mais polêmicas, elas ficam para a discussão dessa semana, para que a política resolva. Não somos contra, apenas achamos que a colocação de imposto seletivo em cima de caminhões, que hoje é a base de transporte de carga do Brasil, poderíamos causar uma crise no sistema brasileiro. Deputado Joaquim Passarinho, muito obrigado por conversar conosco, viu? É muito interessante também isso que o senhor traz de jogar isso para os leões, para que vocês possam ouvir todas as críticas e discutir depois. Eu acho que o papel do Congresso é realmente esse também, né? É ouvir o contraditório, ouvir a crítica. Esse é o ponto básico, viu, Evandro? O nosso ponto é, a PEC teve muita discussão porque nós tivemos o texto na hora. Né? Houve muito barulho por causa disso. Então, nós resolvemos fazer uma semana antes, vamos ouvir as críticas, nós não somos donos da verdade, vamos ouvir o que a sociedade está achando desse novo projeto, do nosso substitutivo, e temos uma semana para ajustar o que tiver errado. Deputado, boa noite. Na semana que vem a gente vai acompanhar. Muito obrigado. Obrigado, boa noite para todos. Até a próxima.